Olá pessoal, nesse vídeo, que é a parte 3 dos vídeos que fala sobre esse livro, Strategic Management of Technology and Innovation, do Burgelman, eu vou falar sobre a parte que ele fala sobre tecnologia e contexto. Bom, ele dá o exemplo de que a tecnologia não pode ser vista como um bem em si mesmo, né? Então ele dá o exemplo do rádio portátil transistorizado do Japão, que foi lançado aí em 1956, tá? Ele resolvia o problema de ter um rádio portátil em relação aos grandes rádios de válvula que existiam na época, só que o som do rádio portátil ele era ruim, era um som pior qualidade. Mesmo assim, ele foi um sucesso comercial, ele descobriu ali um nicho de mercado e conseguiu vender 2 milhões de unidades em 55. Em 62, os rádios japoneses já conquistavam 58% do mercado. Então, você descobriu o mercado que os produtores de rádios de válvula desconheciam. Eles achavam que o consumidor não ia querer um produto com qualidade inferior de áudio, né? Então, foi considerada a primeira aplicação de massa, de produto de consumo de massa, para o transistor, que havia sido inventado ali nos anos 50 pela Laboratórios Bell, né? Então, a invenção maior, né, não foi do transistor propriamente dito, né? O que a Sony inventou não foi o transistor, mas os circuitos, as tecnologias complementares. Esse vai ser um foco muito grande do livro, ele vai destacar muito isso. Quando você tem uma invenção, às vezes a pessoa se concentra muito naquela invenção, naquele paradigma, no entanto, para ele se viabilizar, ele precisa de uma série de tecnologias complementares, que foi o caso desse rádio, né? Você teve que desenvolver antenas, capacitores menores, e ali é que estava realmente invenções menores, mas fundamentais para viabilizar essa invenção do rádio portátil. Aqui você tem o exemplo do rádio de automóvel, né? Os rádios de automóvel eles eram a válvula, os rádios japoneses transistorizados entraram no mercado em 56. Eles substituíam a fonte, que era de 300 volts, para uma fonte de 12 volts. 12 volts. Essa fonte de 300 volts, ela dava muito zumbido com as válvulas, tá? E aquecimento. Então, há aí uma grande vantagem quando você substitui por transistor. O problema é que o custo do rádio com válvula em 55 era de $45, e a versão totalmente transistorizada em 57 era de $125, tá? Então, você na prática acabou tendo o quê? Modelos híbridos, que acabou sendo mais usado nessa época, custava ali no meio termo. Em 55, 67% dos carros tinham rádio de fábrica. O índice aumentou para 100%, tá? Num crescimento gradual. Mas só que essa tecnologia para rádios automotivos já foi uma curva de difusão bem mais lenta e não tão impactante quanto as de rádio portátil, tá? Os ganhos que houve com a manutenção, né, por ser transistorizado, o cliente percebeu isso como menos vantagens, né? Porque a seção de RF e a seção de FI do rádio continuou exigindo as tais válvulas, né? E senão ficava muito caro. Então acabava tendo um modelo híbrido. Então essa segunda tecnologia aqui, ela não emplacou tanto quanto a primeira. E temos um terceiro exemplo, que ele fala ainda dos transistores, né? De 55 a 67, os televisores coloridos nos Estados Unidos, né? Eram todos a válvula. Os primeiros modelos transistorizados apareceram em 68, mas só em 74 se tornaram padrão na indústria. E eu continuei tendo uma limitação. O tubo que mostra o televisor, ele continuou sendo um tubo a vácuo, tubo a válvula. Eu não consegui eliminar essa válvula. O resultado final era, no final das contas, a imagem conseguida, como o tubo era o mesmo, né? Assim, a imagem final não era muito diferente dos outros, não tinha grandes vantagens, tá? E o televisor transistorizado era muito mais caro. Então, a adesão para os televisores transistorizados, essa já foi bem pior com relação às outras duas. Então você veja, três tecnologias que tiveram resultados diferentes, né? Ele mostra esse conceito de design dominante, tá? Uma inovação de ruptura, ela se estabelece como padrão e para que isso aconteça,
é necessário um conjunto de fatores que não apenas envolvem questões técnicas, tá? Elas envolvem questões que envolvem o mercado, que envolvem regulação do governo, costumes, uma série de coisas. Os custos de transição da tecnologia antiga. Então, não necessariamente o melhor desempenho técnico ganha. E dá o exemplo do teclado QWERTY. O teclado QWERTY foi desenvolvido para a máquina de escrever, aquela sequência de letras, para que as hastes móveis não esbarrassem uma da outra. Com o tempo, esse problema técnico foi superado, mas o teclado ficou. Então se desenvolveu um teclado melhor, o teclado Dvorak, né, que ele dava mais agilidade na digitação, mas não emplacou. Não deu certo, apesar de ser tecnicamente superior. As fitas VHS da Matsushita ganharam mercado, mesmo sendo inferiores ao Betamax da Sony, modelo Betamax da Sony. O IBM 370 ganhou mercado, por quê? Em grande parte porque a IBM já tinha uma posição muito forte na área de computadores. Não necessariamente o computador IBM 370 era a melhor opção técnica ali de mercado. Então, da mesma forma, o IBM PC, ele não era o melhor computador pessoal da época, mas por ser lançado pela IBM, ela acabou se estabelecendo como mercado. Foi adotado o DOS. O DOS não era a melhor solução do sistema operacional da época. O Unix era bem superior. E, no entanto, o DOS emplacou. Nos Estados Unidos, da televisão colorida, você tem o modelo NTSC, que acabou prevalecendo nos monitores americanos. Mesmo sendo o modelo PAL, que veio depois, ele tinha cores mais estáveis, né? O NTSC gerou até o acrônimo Never Twice Same Color. Nunca aparece as duas cores, as mesmas cores ao mesmo tempo, da mesma forma, né? Então, o vermelho hora vermelho, hora abóbora, enfim. E é interessante que o Brasil, quando definiu o padrão da televisão colorida, ele mesmo com a petição americana, ele usou o sistema PAL, não usou o sistema NTSC. Então são decisões que envolvem não apenas aspectos técnicos, mas tem conjuntos de fatores políticos envolvidos. A gente está vendo isso hoje no modelo do padrão do 5G, né? Então a emergência de uma nova tecnologia dominante não é uma função apenas econômica ou resultado de um determinismo tecnológico. Então, existem esses autores neo-schumpeterianos, né, como Giovanni Dose, Nelson Winter, o Nelson e o Winter, né, eles desenvolvem esse conceito que veio lá do Thomas Kuhn, da ruptura, né, da revolução científica, de como é que acontecem novas revoluções científicas. Então, após o padrão técnico se estabelecer, os problemas já estão definidos, o progresso técnico subsequente, ele é definido em termos de numerosas inovações incrementais. É o que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Você está ali meio que tentando confirmar o paradigma. Esse é o trabalho do mainstream, né? E assim vai ser na área tecnológica também. Então faz essa analogia do Thomas Kuhn nas propostas do Giovanni Dose, Nelson e Winter, tá? E outros neo-schumpeterianos. Ou seja, o que vai se ver é que a invenção incremental é que tem um papel mais importante aí nessas curvas de difusão tecnológica. Então aqui ele desenvolve o conceito de sistemas complexos, né? Ele chama a atenção. Sistemas complexos é o que ele chama, são sistemas que envolvem diferentes subsistemas. Então não é uma invenção só escorredor de arroz, uma coisa só. Tá? Considera um sistema complexo, é um sistema que envolve, por exemplo, o computador. Vai envolver fonte, vai envolver placa-mãe, vai envolver memórias, tem uma série de subsistemas. Tá? Esses sistemas complexos, eles envolvem muito mais negociação política. Então, são sistemas mais complicados de chegarem a um design dominante, a um projeto dominante. Da mesma forma, sistemas abertos, independentes, que não têm um centro de decisão, eles demandam mais negociações do que sistemas fechados, centralizados. Sistemas fechados, centralizados, existe como tem um centro, é mais fácil você chegar ali num consenso entre as partes. Se você tem um padrão que se pulveriza em vários agindo independentemente, até aquilo firmar um padrão vai levar mais tempo, né?
vai inclusive ter uma fase de guerra de padrões ali. Então você pode ver nesses gráficos aí, essa primeira parte, que é logo quando acontece a descontinuidade tecnológica, você tem uma maior presença dos fatores sociopolíticos. Então, os fatores sociopolíticos, nos 4 tipos de invenções aqui listadas, né, elas vão ter mais impactos. Quando o padrão se estabelece, chegamos na fase de solução dominante, nos 4 casos, os fatores sociais vão pesar menos, ou seja, o padrão já está estabelecido, eu vou ficar desenvolvendo em cima daquele padrão. E o fator social não vai pesar tanto. Quando eu vou me aproximando daquela tecnologia, vai ficando maduro, eu entro no que chama na fase pré-paradigmática, ou seja, é como que antevendo o próximo paradigma. Aí os fatores sociais começam a pesar novamente. Então é isso que esses gráficos tendem a mostrar, ou seja, os fatores sociais têm maior efeito na fase inicial, tá? E na fase que antecede os novos paradigmas. Na fase incremental, essa fase do meio que está achurada em cinza, a evolução é pautada basicamente por questões técnicas. A incerteza é menor, você já sabe qual é o paradigma. Aqui vem um artigo do David Thies, né? Ele fala sobre paradigmas tecnológicos, inovação tecnológica e como lucrar com essa inovação tecnológica. Né? O ponto central do artigo é o seguinte: quando a imitação é fácil, os mercados não funcionam bem e os lucros da inovação vão para os desenvolvedores secundários de ativos complementares e não para os desenvolvedores pioneiros. Aqui ele mostrou esse quadrante aqui, que ele mostra, por exemplo, no caso do aspartame, da NutraSweet, né, você tem, é um sistema inovador da Searle e que venceu. O caso do Teflon também, uma tecnologia inovadora e que o pioneiro venceu. Mas isso nem sempre é assim. Eu pego, por exemplo, no caso da RC Cola. Ela tem um produto inovador, tá? Que é uma Coca-Cola Diet, foi lançado pela RC Cola, tá? Pioneira, mas ela não decolou. A mesma coisa com a da EMI, do scanner. Começou a lançar o scanner, mas ela não se firmou no mercado. A Revlan, da Comet, do avião de turbina, ela foi a primeira, a pioneira, mas ela não decolou. Então é inovador, mas ela perdeu mercado. E por outro lado, eu tenho o caso de inovadores, tá, que venceram. O caso da IBM. Ela lançou o computador pessoal. Não foi ela que inventou o computador pessoal, já teve outros que inventaram. Mas ela teve um produto bem sucedido. A mesma coisa a Matsushita com VHS. Não foi ela que inventou essa fita de vídeo, mas ela ganhou o mercado. A Seiko com os relógios da Quartzo, né? Os relógios da Quartzo foram inventados pelas empresas suíças, mas elas relutaram em lançar aquele produto, quiseram manter o tradicional deles. Veio a empresa japonesa Seiko e lançou o relógio no mercado. É uma imitadora e acabou vencendo. E você tem o caso dos imitadores que perdem, ou seja, a Kodak tentou se lançar na área de câmera instantânea, que não foi ela que inventou, né? E ela perdeu para a Polaroid, né? A Northrop tentou lançar o F20, já era uma tecnologia conhecida, né? um imitador, e não deu certo. A DEC tentou lançar seu computador pessoal, não era pioneira, também não conseguiu mercado. Então, você pode acabar agrupando a tua empresa em uma dessas 4 faixas aqui. Fundamental para o David Thies é como você vai fazer a apropriação dessa tecnologia. Então, me chama a atenção, algumas tecnologias são simples de copiar. Por exemplo, um algoritmo de software que você distribui software. Bom, é fácil copiar aquilo, né? Outras vão ser difíceis de copiar. Por exemplo, o caso do xarope da Coca-Cola. Ele chama a atenção que patentes nem sempre vão conseguir proteger adequadamente uma tecnologia. O concorrente muitas vezes vai poder fazer o tal do invent around. Ele vai poder, a partir da sua patente, chegar a um produto competidor que não é equivalente, que não é contrafação da sua patente, e acabar te roubando mercados. Pode acontecer. Patentes de processo. Você vê aqui que a curva de inovação, no início, é mais marcada por inovações de produto, como a gente está vendo na curva. Depois que o design dominante se estabelece, as inovações de processo passam a dominar. E essas patentes de processo,
elas são mais difíceis de fazer o enforcement dessa patente. Se eu tenho uma patente de processo, para eu provar que alguém está copiando a minha patente de processo, é mais complicado, porque processo é uma coisa que não é visível, o produto é visível, o processo não. Então, as leis de patente, depois de TRIPS, inventaram um mecanismo da reversão do ônus da prova, né? Quer dizer, eu que tenho que copiar, eu que estou acusando, eu que tenho que provar que você está usando o meu processo. Né? Você que está sendo acusado, você revela o seu processo em juízo, de maneira sigilosa, para provar que você não está usando o mesmo processo que eu. Esse mecanismo de reversão de ônus da prova é para dar um pouco mais de força à patente de processo. Mesmo assim, ainda continua muito mais fraca do que seria uma patente de produto. Então, o conceito de design dominante, ele envolve várias etapas. Primeiro tem uma fase pré-paradigmática, em que há uma disputa ali de designs, né? Depois, estabelecido o paradigma, eu vou partir para inovações incrementais. Basicamente, eu vou otimizar a fabricação, o custo, e a escala e aprendizado tornam-se os fatores importantes nessa fase paradigmática, e aí há uma analogia com a ciência normal de Thomas Kuhn. Exemplo de paradigmas é o computador pessoal da IBM, o avião DC-3 da Douglas, o computador IBM 360, o automóvel Ford modelo T. Depois dessa fase, na fase 3, de pós-paradigma, né, você pode ver que vai cada vez mais predominando as inovações de processo. Nesse processo todo, vai ser fundamental os ativos complementares. Então, na distribuição de lucros entre pioneiro e inovador, 3 fatores vão interagir. Primeiro, o regime de apropriabilidade, tá? Como eu vou proteger minha tecnologia. O paradigma dominante, como é que ele vai ser determinado, e os ativos complementares. Tá? Para eu entender como esse paradigma dominante vai se estabelecer, eu preciso entender essas 3 variáveis aqui. A probabilidade forte, seja com patentes ou segredo industrial, o autor coloca quase sempre uma exceção. Ela não é difícil você ter uma tecnologia que você vai ter um controle tão grande assim da tecnologia. Não é toda a tecnologia que isso vai poder ser controlada por meio de patentes. Então, na fase pré-paradigmática, a Havilland introduziu o avião Comet 1, que era um avião a turbina pela primeira vez. Ele teve um avião que foi lançado com muitas falhas, gerou acidente, a empresa acabou saindo do mercado. Tá? E de modo irreversível, porque ela ficou associada a acidente, por causa dos materiais que eram sujeitos à falha. Então, onde houve o problema aqui? Foi nos ativos complementares, ou seja, você não tinha tecnologias complementares que dessem suporte a essa tecnologia, porque eu precisava de materiais que resistissem ao calor da turbina, e eu não tinha esses materiais naquele momento. Então, houve um problema aí de ativos complementares. Tá? Segundo caso que ele chama atenção é do licenciamento das tecnologias. Tá? Muitas vezes você licenciar tecnologias complementares pode ser a solução ideal ao invés de você tentar integrar tudo, tentar desenvolver tudo. A IBM lançou o computador pessoal em que o software era da Microsoft. Então foi uma estratégia que eles usaram que deu certo. Né? A empresa pequena, Microsoft na época, acabou levantando a credibilidade dela, firmando um acordo com uma empresa grande. Existe um problema também nesses licenciamentos, que é o risco do contratante absorver aquela tecnologia e depois, superado aquele contrato, acabar ocupando o lugar como seu concorrente, tá? Se tornar um concorrente futuro. Aqui nas estratégias de inovação, então, ele chama atenção, um pequeno fluxograma. Né? Então, a primeira questão que você tem que responder ou seja, o que eu tenho que fazer? Contratar ou fabricar tudo? Bom, primeiro, a tua inovação exige uma tecnologia complementar? Não, não exige. Beleza, então comercialize. Exige tecnologia complementar. Bom, esse ativo complementar, ele é uma coisa especializada ou é uma coisa que já existe e está aí no mercado? Se já existe e está no mercado, contrate. Tá? Não existe. Eu vou ter que desenvolver aqui uma tecnologia. Turbina, eu vou ter que desenvolver materiais novos. Eles não existem no mercado.
Beleza, vamos para a outra pergunta. Essa tecnologia complementar tem uma probabilidade fraca? Ou seja, eu tenho como me proteger com patentes com ela? Ou seja, não. Ela tem uma probabilidade forte, né? Eu posso me proteger por patente. Beleza, então contrate. Então você vai deter a tecnologia dessa tecnologia complementar e você contrata uma firma para fabricar aquilo. Como você tem um controle, tudo bem, está sob controle. Essa patente vai dar conta do recado. Agora não, patente não vai conseguir me proteger. Se eu licenciar esse negócio aí, o cara vai acabar me roubando tecnologia, porque eu não vou ter como ter de volta isso por patente. Patente não dá para me proteger. Então vai para a próxima pergunta. O competidor, tá? Ele está melhor posicionado que você no mercado, naquela tecnologia que você quer desenvolver, complementar? Sim, ele está melhor. Então não perca tempo, contrate. Entendeu? Agora, se ele não está, é um mercado que a ser ainda desbravado, né? Não tem, o competidor ainda está muito atrás. Então tudo bem, integre, faça você essa tecnologia complementar. Então isso é meio que um fluxograma para decidir se vale a pena integrar ou se vale a pena contratar. A EMI, a empresa lá do tomografia computadorizada, ela não tinha capacitação em diversas tecnologias complementares. Ela optou pela integração. O que aconteceu? Ela não atuava na área médica, né? Então ela era gravadora, atuava em eletrônica. E em vez de ela procurar parcerias com empresas na área médica, por exemplo, da Siemens, ela resolveu integrar tudo. Então, o que aconteceu? O resultado disso foi que sobrecarregou a empresa e depois de 5, 6 anos no mercado, ela teve que fechar. Ela não conseguiu dar conta. Mesmo protegido por patentes, o equipamento acabou sendo copiado por tecnologias, aperfeiçoamentos da tecnologia feito pelos outros, que não eram infração da patente dela. O Godfrey Hounsfield recebeu o prêmio Nobel em 1979, quando a EMI já estava começando a sua queda. Olha que paradoxo, né? A empresa começou em 73, ficou 5, 6 anos, depois caiu. Então, o exemplo da EMI mostra que a estratégia errada, no caso a integração, levou o inovador, a EMI, pioneiro, a não colher satisfatoriamente os frutos da sua inovação. Por outro lado, a estratégia certa da IBM, que licenciou o software, né, ele fez com que ele colhesse grandes lucros, porque tomou a decisão certa. Então, outro exemplo da NutraSwitch, você vê que o caso do aspartame é um exemplo de como um regime de apropriabilidade forte pode ser importante. A empresa conseguiu se estabelecer no mercado mesmo quando a patente acabou. Por quê? Ela garantiu uma marca forte, a aspartame. Então, acabou a patente, ela ainda prolongou a presença dela no mercado através da marca. E durante a patente, nenhum concorrente conseguiu inventar nada equivalente, que não fosse equivalente da patente dela. Eventualmente, um produto novo que fosse não equivalente, pudesse ser fabricado, né, não fosse contrafação, teria de passar por todo o processo de novo da FDA. Tá? Só para ter uma ideia, a patente do aspartame, a patente foi concedida em 1970, mas o produto foi aprovado pela FDA só em 82, 12 anos depois. Efetivamente, a patente só teve 5 anos de vigência, porque era 17 anos no SPTO, contado da taxa de concessão. Em 84, a empresa conseguiu uma extensão, porque lá nos Estados Unidos tem extensão, no Brasil não tem extensão. É o tais SPC, e prolongou um pouco mais. Conclusão: em regime fraco de apropriabilidade, o imitador concorrente pode acabar absorvendo todo o lucro da inovação. Fundamental para os países, tá, terem ativos complementares tecnológicos, para que possam se colocar numa posição favorável para absorver a tecnologia nova. Então, muitas vezes, não se trata de você fazer investimento em P&D de ponta ali da fronteira. Se você fizer P&D nas tecnologias complementares, você pode acabar se colocando numa posição boa para absorver tecnologia. Aos países inovadores, né, que estão lá na fronteira tecnológica, para eles é fundamental reforçar a proteção das suas patentes. E o ciclo do produto do comércio internacional
portanto, será muito dependente desses regimes de apropriabilidade da tecnologia. Ok, muito obrigado.